Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Hoje vamos discutir os principais exames de imagem em nefrourologia. Nós podemos então utilizar a radiografia simples do abdômen, cada vez menos utilizada, mas ainda utilizada, a ultrassonografia do trato urinário, a tomografia computadorizada, a ressonância magnética, a urografia excretora, também cada vez menos utilizada, a cistografia ou a cisto-uretrografia, tanto convencional quanto radioisotópica, os exames por medicina nuclear e arteriografia e venografia renais. Raio-x simples de abdômen, se for feito com um bom preparo do colo, nós conseguimos observar a sombra dos rins e podemos também visualizar cálculos. Porém, é um exame que cada vez mais vem sendo substituído pela tomografia helicoidal sem contraste, que apresenta uma sensibilidade muito maior para cálculos, e pela ultrassonografia. Aqui nós podemos observar um cálculo no rim direito. Nesse caso, nós estamos observando cálculos coraliformes tanto no rim direito quanto no rim esquerdo. Atenção, aqui não há contraste, isso aqui são cálculos coraliformes. O ultrassom em nefrologia é melhor entendido atualmente como ultrassonografia point of care em nefrologia. Cada vez mais os nefrologistas vêm sendo capacitados para fazer avaliação do trato urinário, para fazerem biópsia renal guiada por ultrassom, para a instalação de catéter de duplo lume guiada por ultrassom, com acesso na diálise, tanto em pacientes agudos quanto pacientes crônicos, na avaliação cardíaca dos pacientes portadores de nefropatia, visto que a principal causa de óbito nos pacientes com doença renal crônica é cardiopatia, a avaliação do peso seco, do peso que o paciente deve sair no final da diálise na doença renal crônica dialítica, estágio 5, avaliação de volemia na lesão renal aguda. Quais são as vantagens da utilização da ultrassonografia do trato urinário? É um exame que não utiliza radiação ionizante, ou seja, não tem efeitos deletérios para o paciente. Nós não temos risco de nefrotoxicidade por contraste iodado, uma vez que nós não usamos esse tipo de contraste. Não tem o risco de fibrose sistêmica nefrogênica pelo gadolínio, que é o contraste usado na ressonância magnética. E tem um custo infinitamente inferior tanto à tomografia quanto à ressonância. As desvantagens é que, com certeza, principalmente no estudo de cálculos, a ultrassonografia tem uma menor sensibilidade e especificidade se comparado com a tomografia sem contraste, assim como também na avaliação das massas renais. Não se compara a sensibilidade e a especificidade da ultrassonografia com a tomografia contrastada ou com a ressonância magnética. E a ultrassonografia é, sem dúvida, um exame operador dependente. Nós podemos utilizar, então, o ultrassom para observarmos a morfologia do rim. Aqui nós estamos vendo o fígado, o rim direito em movimento. Nós conseguimos ver em mais escurinho a medula renal, as pirâmides medulares, corresponde a essa parte do rim, e aqui mais ecogênico, mais branquinho, o complexo ecogênico central, que é composto principalmente por gordura. Com a imagem parada, nós conseguimos observar bem o córtex renal, essa partezinha cinza, normalmente mais escura, porque o rim é menos ecogênico do que o fígado, portanto ele aparece mais escuro do que o fígado, na maioria das vezes. Nós vemos essas partezinhas pretas que são as pirâmides medulares. Entre as pirâmides medulares nós observamos o córtex, que são as colunas de Bertin, e aqui o parênquima cortical do rim. No centro do rim nós observamos o complexo ecogênico central. Num rim normal, em que não existe dilatação do sistema pielocalicial, nós não conseguimos observar o sistema pielocalicial. Todas as vezes que nós conseguimos ver o sistema coletor, o sistema pielocalicial, é porque existe algum grau de hidronefrose, é sempre patológico. Aqui nós podemos observar que nós estamos conseguindo ver o sistema pielocalcial, os cálices renais, porque existe uma hidronefrose aqui de leve a moderada. E aqui nós estamos praticamente só vendo o sistema coletor, porque existe uma hidronefrose acentuada. Na presença de hidronefrose, como nós estamos vendo aqui, ou seja, se existir uma dilatação do sistema coletor em um rim,
ou em ambos os rins, que é mais raro, é fundamental que nós saibamos se existe uma obstrução completa do trato urinário, e isso vai requerer uma intervenção cirúrgica imediata, ou se essa obstrução é parcial. Com a ultrassonografia, nós não conseguimos visualizar o ureter, além aqui da pelve renal. Portanto, nós não vamos conseguir ver um cálculo no ureter, o que é completamente possível de ser visto com a tomografia sem contraste. Porém, o fundamental na conduta de um cálculo urinário é saber se existe ou não uma obstrução completa do trato urinário. Se existe uma obstrução completa do trato urinário, nós temos que intervir rapidamente, pois esse indivíduo pode perder essa função renal rapidamente. Se esse ureter não está completamente obstruído, nós podemos aguardar e observar esse paciente se ele tolera a dor, se nós conseguimos tratar essa dor com analgésicos. Portanto, nós podemos observar os jatos ureterais com Doppler. Ou seja, se nós temos uma obstrução do trato urinário, se nós temos uma hidronefrose, o que nos leva a pensar que há um cálculo obstruindo o trato urinário, principalmente na presença de um quadro clínico que sugere isso, e também com o EAS nos revelando hematura, que é mais uma pista de que isso se trata de cálculo. Mas o paciente apresenta jato ureteral, nós estamos vendo aqui que é possível ver que esse jato ureteral vem do rim direito e esse outro jato aqui que se cruza vem do rim esquerdo. Então, se o indivíduo apresenta o jato ureteral, é porque ele não tem obstrução completa do trato urinário. Portanto, nós podemos observá-lo. E isso faz com que nós evitemos o uso da tomografia. Vamos nos recordar que a tomografia é muito mais cara e, principalmente, que ela está associada com grande exposição à radiação ionizante. A tomografia helicoidal de alta resolução que nós usamos para avaliar o trato urinário corresponde a, no mínimo, 100 a 200 radiografias de tórax. Se nós podemos evitar, então, a exposição do paciente, principalmente criança ou adolescente, à exposição à radiação ionizante, podemos e devemos fazê-lo utilizando a ultrassonografia do rim para observar a hidronefrose, associado à ultrassonografia de bexiga com o uso do Doppler para avaliarmos o jato ureteral. Uma outra grande aplicação da ultrassonografia point of care, ou seja, realizada pelo médico que atende o paciente, é no diagnóstico diferencial da doença renal crônica, onde nós vamos ver um rim retraído, um rim pequenininho, um rim hiperecóico. Se lembrem que eu disse que o rim normalmente ele é mais escurinho do que o fígado. Aqui vocês estão vendo que o rim está bem mais claro do que o fígado, está hiperecóico em relação ao fígado, que é sempre patológico. O rim de tamanho reduzido, medindo aqui em torno de 5 centímetros, o que nos leva a fazer o diagnóstico de doença renal crônica. Por outro lado, aqui nós estamos vendo um rim de tamanho normal, com uma boa relação córtico-medular, o que nos leva a pensar em lesão renal aguda, insuficiência renal aguda. Nós sabemos que esses pacientes podem se apresentar no departamento de emergência, o paciente pode ser renal crônico e não ter ciência da sua doença, não ter conhecimento da sua doença, e muitas vezes pacientes que são portadores de doença renal crônica são tratados como lesão renal aguda por desconhecimento, e a conduta aqui é completamente diferente, o prognóstico é completamente diferente. Outra grande indicação, como nós já falamos, a avaliação da nefrolitíase, quando nós vamos encontrar hidronefrose, mostrando que é obstrução do trato urinário, mas também podemos observar aqui a presença de cálculos do rim, que sempre se caracteriza por isso aqui, uma imagem hiperecogênica com uma sombra acústica, essa coisinha mais escura abaixo do cálculo. Então, nós podemos observar aqui um cálculo no trato urinário e o significado disso nós vamos discutir posteriormente na aula de nefrolitíase. Assim como também nós podemos observar focos, de abscessos renais, como nós estamos vendo essa área mais escurinha aqui no rim, mais hipoecogênica, que pode acontecer nos casos de pielonefrite aguda, embora não seja a regra. Na maioria das vezes o rim vai estar sem nenhuma alteração na pielonefrite aguda. Uma outra grande indicação é no diagnóstico diferencial das massas renais. Nós, através da ultrassonografia, nós podemos observar se os cistos, como nós estamos vendo aqui, alguns cistos renais, eles têm características de serem cistos benignos. Então, se o cisto é arredondado e tem paredes finas, fininhas e bem definidas, se o conteúdo é anecóico, ou seja, o conteúdo é preto, pretinho, como está aqui, e se
existe um reforço acústico posterior, essa coisa mais branquinha depois do cisto, o parênquima renal parece mais branco do que o normal, caracterizando um artefato chamado de reforço acústico posterior. Se ele reúne essas três características, nós temos certeza que isso é um cisto benigno. E isso seria, na tomografia, considerado como um cisto Bosniak 1, que é uma classificação tomográfica dos cistos renais, das massas renais. O que mostra para a gente que isso aqui não tem risco de ser uma doença maligna. É um cisto benigno e esse paciente não tem que fazer nenhum outro exame se nós conseguimos observar nitidamente essas características na ultrassonografia. Uma outra grande indicação da ultrassonografia point of care é a realização da biópsia renal guiada. Então, os nefrologistas hoje cada vez mais estão sendo capacitados para realizar esse exame. Aqui vocês estão vendo a agulha chegando ao rim, que nós estamos retirando o fragmento do tecido renal com total segurança para o paciente. Aqui um adendo nessa aula de imaginologia: a biópsia renal está indicada quando nós temos um quadro de hematúria ou proteinúria isoladas e não sabemos a causa. Quando há indicação de fazer, são alguns casos isolados em que a gente precisa fazer a biópsia renal, na presença de síndrome nefrótica no adulto. Na criança nós vamos ver que quase sempre nós consideramos como lesão glomerular mínima, algumas vezes na presença de síndrome nefrítica, ou quando a insuficiência renal aguda ou subaguda não tem uma explicação, nós não sabemos sua causa, ou quando o curso da doença não é conforme o esperado. Outra grande indicação da ultrassonografia, à beira do leito para o nefrologista, é a instalação de catéteres de duplo lumen, que nós usamos como acesso para hemodiálise, tanto em pacientes crônicos quanto em pacientes agudos, visualizando perfeitamente o vaso e a agulha chegando a esse vaso com total segurança para o paciente. Hoje em dia, as diretrizes internacionais preconizam o uso da ultrassonografia para o acesso venoso central. Uma outra grande aplicação da ultrassonografia à beira do leito é a avaliação cardíaca. Aqui nós estamos vendo 3 corações numa janela que é chamada de paraesternal eixo curto ou paraesternal transversal, que nós observamos aqui uma boa função cardíaca. Isso aqui é o ventrículo esquerdo, né? Os músculos papilares, e nós observamos que o ventrículo se contrai, a luz do ventrículo reduz. Aqui essa função não é tão boa e aqui é muito ruim a função cardíaca. Nós sabemos que os nossos pacientes portadores de doença renal crônica, a principal causa de óbito é a doença cardiovascular. Portanto, é fundamental para o nefrologista que ele saiba tratar e que ele diagnostique mais precocemente a doença cardiovascular dos seus pacientes, para poder mudar o curso natural dessa doença. Cada dia mais se preconiza que os nefrologistas devem ser capacitados para avaliação cardíaca. Uma outra indicação também é utilizar a ultrassonografia de veia cava, de pulmão, associada à ultrassonografia de coração, para se avaliar o peso ideal que o paciente renal crônico deva sair no final da diálise, que é chamado de peso seco. Assim como também na avaliação da volemia na lesão renal aguda, através de várias técnicas, como por exemplo, avaliarmos o fluxo na via de saída do ventrículo esquerdo ou o fluxo na carótida, com o paciente com a cabeceira 45 graus e após abaixarmos a cabeceira e elevarmos os membros inferiores para observarmos se esse paciente aumenta o seu fluxo na via de saída do ventrículo esquerdo ou se aumenta o fluxo na carótida, o que nos leva a pensar que esse paciente é fluido responsivo. Isso é fundamental na lesão renal aguda. A urografia excretora é um exame cada vez menos executado, sendo substituído completamente por outros exames, como por exemplo a tomografia, também a cintilografia, mas é um exame que nós precisamos conhecê-lo, onde normalmente nós fazemos uma radiografia simples, inicialmente do paciente, com um preparo do colo adequado, se injeta um contraste iodado, portanto é um exame que está contraindicado quando o paciente tem insuficiência renal ou quando o paciente tem alergia ao contraste iodado. Se faz uma radiografia 1 minuto após a injeção do contraste, nós vamos ver aqui o efeito nefrográfico, nós vamos ver o rim se desenhando, os contornos renais. Se faz uma nova radiografia 5 minutos após a injeção do contraste, onde nós vamos ver esse contraste sendo eliminado no sistema coletor, então nós temos como avaliar até a função renal. Se faz posteriormente uma compressão abdominal e uma nova
radiografia para se avaliar com mais detalhes a anatomia pielocalicial, e pós-compressão abdominal se faz os estudos dos ureteres e da bexiga. Como nós dissemos, esse é um exame que atualmente vem sendo substituído principalmente pela tomografia computadorizada. Então aqui nós estamos vendo o raio-x inicial, o raio-x feito 5 minutos após a injeção do contraste, 10 minutos, e aqui observando então todo o sistema pielocalicial, a bexiga, etc. Nesse caso, nós podemos observar que existe uma diferença de eliminação do contraste entre o rim esquerdo e o rim direito. Aqui nós conseguimos observar uma duplicação pielocalicial aqui à direita. Outro exame que nós também utilizamos com muita frequência, principalmente na avaliação de crianças, é a uretrocistografia convencional. Quando nós então sondamos essa criança é sondada através de um catéter de Foley e se injeta uma quantidade de contraste que depende da idade, do peso e da altura dessa criança, e se observa com o esforço urinário se vai haver algum tipo de refluxo desse contraste pelos ureteres, o que vai nos permitir fazer o diagnóstico do refluxo vésico ureteral. Nós vamos ver que é fundamental na aula de infecção do trato urinário em crianças. Então aqui nós estamos vendo uma situação em que não existe o refluxo, o contraste ficou só na bexiga, e aqui nós estamos vendo que o contraste sobe, existe uma duplicação pielocalicial aqui, e o contraste sobe até atingir o rim, mostrando que existe um refluxo importante desse lado. Mais uma vez aqui nós temos refluxo dos dois lados, e aqui um refluxo bem mais acentuado, um refluxo grau 5, aqui à esquerda, e refluxo grau 4, entre 4 e 5 à direita. Esse exame pode também ser feito através, em vez de se usar o contraste iodado convencional, também podemos usar um radiofármaco na bexiga, e nós vamos observar se esse contraste reflui ou não no ureter. Como nós estamos vendo aqui, estamos observando um refluxo desse lado aqui. A uretrocistografia radiotópica é mais sensível do que a uretrocistografia convencional e atualmente vem sendo muito mais utilizada. Nós podemos utilizar também a tomografia computadorizada, e aí tem várias indicações no diagnóstico diferencial das massas renais, na nefrolitíase, é considerado padrão ouro, a tomografia helicoidal sem contraste, nos cânceres renais, trombose de veia renal, na estenose de artéria renal e até na doença renal policística. Então nós já dissemos que em relação ao diagnóstico diferencial das massas renais, quando nós temos um cisto renal e esse cisto não deixa dúvida que se trata de um cisto simples, não há necessidade de fazermos uma tomografia, mas algumas vezes nós vamos encontrar cistos mais complexos. Se o cisto não preenche todos aqueles critérios para cisto simples, ele passa a ser considerado um cisto complexo, e aí a necessidade de estudarmos pela tomografia. Na tomografia, os cistos renais eles são classificados de acordo com essa classificação, que é a classificação de Bosniak. Esse aqui seria o cisto simples, aquele que nós podemos fazer o diagnóstico pelo ultrassom, que ele tem um conteúdo hipoatenuante homogêneo, com cotonos regulares, e ele não tem calcificações, nem espessamentos na sua parede, ele não tem septos, ele não tem realce pelo contraste. Existe o Bosniak 2, que tem, esse cisto pode ter finos septos, pequenas calcificações lineares, parietais ou septais, e podem ser cistos hiperdensos, menores que 3 cm, sem realce ao contraste. Nós podemos ter também o Bosniak tipo 2F, em que tem um número maior de septos finos, paredes já são minimamente espessadas, porém são regulares, calcificações espessas ou nodulares, cistos hiperdensos maiores do que 3 cm. Por outro lado, nós temos a classificação de Bosniak 3, com o espessamento da parede do cisto, os septos são espessos e irregulares, com realce pelo contraste, com ou sem calcificação dentro desses cistos. E as neoplasias císticas, que é o espessamento parietal ou septal grosseiro e nodular, com tecido sólido junto às paredes de septos. Então, esse Bosniak 4, na imensa maioria das vezes, se trata de neoplasias. Bosniak 3 e 2F tem uma possibilidade de requerem maior estudo, né? E Bosniak 1 e Bosniak 2, na maioria das vezes, se tratam de cistos benignos. Então aqui nós estamos vendo um caso clássico
de um Bosniak 1, em que a parede é fina, nós não temos septos. Aqui nós temos um Bosniak 4, em que é um nódulo renal, um câncer renal, em que nós observamos septos, parede calcificada, septos grosseiros. E aqui um Bosniak 2F, que a parede está um pouco espessada e nós conseguimos observar aqui uma pequena calcificação no interior do cisto. A tomografia computadorizada, como nós já dissemos, é o padrão ouro para a detecção de cálculo. Nunca vamos nos esquecer de que, apesar de ser o padrão ouro, se pudermos evitar, se pudermos associar o ultrassom do rim com jato ureteral e evitar o uso da tomografia, será melhor para o paciente, uma vez que ele vai ter um menor custo e principalmente ele não vai ser exposto a grande quantidade de radiação ionizante associada à tomografia. Então aqui nós estamos observando um cálculo pequeno no ureter proximal, aqui um outro cálculo também no ureter proximal maior do outro lado. Aqui nós estamos observando um cálculo coraliforme na tomografia. Nós podemos também usar a tomografia, fazer a avaliação vascular através da angio-TC, ou seja, com a injeção de um contraste, e nós vamos observar então as artérias renais com toda a sua morfologia. Isso vem paulatinamente substituindo as indicações de angiografia renal convencional. No caso da angiografia renal convencional, nós temos que cateterizar a artéria renal, é um exame extremamente invasivo, e na angio-TC isso não é necessário. Nós injetamos o contraste por uma veia periférica e conseguimos ter um resultado muito similar. A ressonância, ela pode ser usada na avaliação da doença renal policística familiar, principalmente para avaliarmos o tamanho do rim, se esses cistos estão crescendo ou não, para fazer um diagnóstico mais precoce dessa doença. Nós podemos usar a angiorressonância para diagnóstico de trombose de veia renal, estenose da artéria renal, carcinoma de célula renal, e também em algumas vasculopatias. Basicamente, nós vamos usar a ressonância com as mesmas aplicações e com a resolução muito similar que a tomografia. Porém, na ressonância nós não vamos ter os riscos da nefrotoxicidade pelo contraste iodado. Mas nós não podemos esquecer que a ressonância vai utilizar um meio de contraste que é o gadolínio, que está associado à fibrose cística nefrogênica, principalmente nos casos de insuficiência renal avançada. Ou seja, quando o indivíduo tem uma insuficiência renal mais acentuada, com creatinina acima de 2,5, 3, está contraindicado fazer também a ressonância pelo risco dessa doença grave, que é a fibrose sistêmica nefrogênica. A angiorressonância, aqui nós estamos comparando a arteriografia renal convencional. Nós estamos vendo que existe um catéter dentro da aorta, que foi inserido pela femoral, se cateterizou depois da aorta, passou pelas ilíacas, chegou até a aorta, e nós cateterizamos a artéria renal. O contraste foi injetado aqui na artéria renal. Nós observamos então a displasia fibromuscular, e aqui nós temos a imagem da angiorressonância com o gadolínio sendo injetado por uma veia periférica, sem necessidade dessa invasão toda do paciente, com um resultado muito similar. Nós ainda temos a arteriografia e a venografia renal. Com certeza ainda são os exames padrão ouro para estudar as alterações arteriais, por exemplo, a estenose da artéria renal e também a trombose de veia renal, mas gradativamente esses dois exames vêm sendo substituídos pela angio-TC e pela angiorressonância, embora ainda persistam como padrão ouro. Aqui nós estamos vendo então uma trombose de veia renal, estamos vendo uma venografia mostrando essa trombose, um coágulo interrompendo o fluxo na veia renal. Aqui nós estamos vendo uma arteriografia mostrando um caso de poliarterite nodosa. A cintilografia renal se baseia na injeção de um contraste de um radionucleotídeo e a avaliação desse paciente posteriormente numa gama-cam. A exposição à radiação é mínima ou ausente, principalmente em comparação com a tomografia ou com a radiografia convencional. Nós podemos fazer dois tipos de exames basicamente. A cintilografia renal estática, em que nós utilizamos um radionucleotídeo que é o DMSA-tecnésio, ligado ao tecnésio, e avaliamos esse paciente cerca de 2 horas, 3 horas após a injeção. Esse contraste se liga à córtex renal e nós vamos conseguir então avaliar a presença de cicatrizes renais. É o exame que nós utilizamos, por exemplo, na nefropatia de refluxo para avaliar se essa criança tem ou não uma cicatriz renal. É um exame muito mais sensível, por exemplo, do que a ultrassonografia. Por outro lado, nós podemos usar um outro tipo de contraste, que é o DTPA-tecnésio.
As imagens são realizadas 20 a 30 minutos após a injeção do contraste e é um exame que nos permite avaliar a função renal, inclusive comparando a função de um rim com a função do rim contralateral. Nós podemos fazer esses exames antes e após a administração de um inibidor da enzima de conversão, comparando o exame pré e pós administração de inibidor da enzima de conversão, nós podemos ter uma forte sugestão de estenose de artéria renal. Assim como também nós podemos fazer o diagnóstico diferencial entre uma obstrução do trato urinário funcional de uma obstrução do trato urinário anatômica antes e após o uso de diurético, o diurético de alça. Aqui nós estamos vendo uma cintilografia renal por DMSA e estamos observando que esse rim ele é muito menor do que o rim contralateral, mostrando então a presença aqui de cicatriz renal. Muito obrigado, até a nossa próxima videoaula.